Bom dia a todos. É um prazer estar falando para vocês novamente nessa live sobre a LGPD e as principais consequências para as empresas. Tá? E estou contando mais uma vez com a Marcela Cavallo, nossa colega que está desde as primeiras lives aqui do escritório, todos os nossos colegas do escritório, nossos amigos, parceiros, clientes e demais interessados no tema que nós vamos tratar especialmente hoje em função da abrangência da Lei de Proteção de Dados e de como isso impacta as empresas. Tá? Então, a nossa prioridade, o foco deste debate de nós, dessa discussão, é a empresa, os clientes, como eles vão ter que encarar essa questão, explorando bem a problemática prática, né, do que a gente está falando especificamente. Então, a gente não vai se deter muito sobre a Lei de Proteção de Dados, porque, claro, ela já é do conhecimento geral, que ela procura dar uma proteção às informações que as pessoas têm, principalmente no mundo digital que vivemos, e como essas informações são sensíveis e como elas devem ser tratadas em respeito à personalidade e o sigilo em especial, e principalmente como o cidadão se vê diante de uma exposição tão grande de sua particularidade, sua privacidade, no momento que nós vivemos de grande impacto das mídias sociais e das relações via internet. Então, basicamente, o que a gente procura trazer para vocês são alguns impactos. Eu vou até mencionar uma lógica que nós pensamos assim, apenas para nortear nosso debate, a gente tentar colocar isso dentro de um espectro, né, de que a gente está olhando principalmente os departamentos, vamos colocar assim, o departamento comercial, o departamento de RH, o departamento de marketing, o departamento de TI, o departamento fiscal, né, e o departamento financeiro das empresas, certo? Então, como eles lidam com este aspecto? Então, a Marcela também ajudar bastante essa pegada de trazer o debate para a prática dos nossos tribunais, muito embora, claro, a gente está falando de uma lei que vai entrar em vigor, né, que está na boca do gol para vigorar, assim, né, com todos os R's e os S, né? Então ela está, depois que não foi apreciada a medida provisória do governo sobre o assunto, então ela entra em vigor, bastando a assinatura do presidente da República, mas na prática as empresas têm que se preparar para isso. A ideia de dividir entre setores também é para a gente ver como era e como fica adiante, se já não é assim, se a gente já não está falando de um tema sensível, e para isso eu vou precisar que a Marcela me situe na jurisprudência dos nossos tribunais. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o departamento comercial, porque nele as empresas têm uma exposição muito grande. Quando eu falo empresa, são todas as empresas, tanto indústria, serviços, comércio, setor agrícola, todos os grandes setores que a gente tem aí envolvidos na questão da segurança de dados. Mas o primeiro ponto mais sensível, que diz respeito ao comércio de dados, né, partindo desse recorte por setores, é que eu gostaria já de ouvir a Marcela sobre a questão daqueles dados que você tem quando você vai a uma loja
de varejo, né? E você preenche o cadastro, ou às vezes nem cadastro você preenche, mas você deixa alguns dados necessários, como CPF, e, claro, o teu cartão de crédito, alguma referência financeira, a consulta que é feita também a banco de dados, como Serasa, Serviço de Proteção ao Crédito, e essa base de dados que os bancos também utilizam para o cadastro positivo, o cadastro negativo dos consumidores, né? Então, olhando primeiro pela perspectiva do consumidor em si, e depois pela perspectiva da empresa, né? Pensando que as empresas também têm aí os chamados leads, né? Que são a lista de clientes, a lista de pró. Bom dia a todos. Desculpa. Verificação, né? Não, é que saiu um pouco da tela, mas eu estava ouvindo vocês. Desculpa, não, eu fazendo um processo aqui de não só mutar meu celular, mas desligar. Então, basicamente é isso. Bom dia, Marcela. Vamos lá, primeira questão. O que a gente tem que olhar nesse ambiente comercial? Bom dia a todos. É um prazer participar de mais essa live sobre um tema que está há algum tempo já vem, né, causando uma certa preocupação por parte do empresariado. É um tema muito discutido e que agora, como bem disse o Dr. Fernando, agora que está na boca do gol, é a hora das empresas, né, de todos nós entendermos de fato qual é a finalidade, como que devem funcionar as coisas daqui para frente. A lei, ela visa, de fato, a proteção, a regulamentação da utilização, né, do tratamento desses dados pessoais. É uma lei que vem para consolidar um entendimento jurisprudencial que já existia sobre o assunto, para regulamentar algumas menções que existiam esparsas em outras leis, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, como o Marco Civil da Internet. E aí ela vem para não só para regulamentar, mas como para fiscalizar também, né? Então é algo que já existia, é uma discussão uma preocupação que já era presente, só que dessa vez veio bem regulamentado, inclusive impondo sanções administrativas aí para quem não adotar essas práticas. No comércio uma das principais preocupações de fato é no comércio, porque a gente está habituado com uma prática muito comum de ter nossos dados coletados, às vezes de forma indiscriminada, muitas vezes sem saber em que momento que eles foram coletados, por qual finalidade, e a gente se vê às vezes muito bombardeado de informações, às vezes dos mails, propagandas, e muitas vezes a gente precisa solicitar a nossa retirada de dados, às vezes de forma... A proatividade, né, do titular desses dados acaba sendo para retirada dos dados desse banco das empresas. Muito curioso que a lei, ela inverte essa situação. Então, a partir do momento que essa lei vigora, essa coleta de dados, essa utilização, ela passa a requerer o consentimento do titular dos dados. Então, se hoje a gente enfrenta um cenário em que a gente precisa agir para descadastrar nossos dados, a partir de agora a gente vai ter que consentir para cadastrá-los. E se não, né, se esse consentimento ele não é feito das formas como previstas em leis, e isso tem que ser de forma formal, transparente, certa, dentro daqueles requisitos que a lei permite, isso pode sim gerar uma sanção para quem está operando esses dados, né, para os agentes que trabalham com esses dados. Então, esse é o primeiro ponto que muda na prática, e isso, de fato, deve afetar, evidentemente, obviamente eu não vou aqui me estender em questões comerciais, em questões de publicidade, mas certamente impacta numa redução de leads, mas, por outro lado, acredito que vai acabar gerando um lead talvez mais qualificado a partir do momento em que a gente está manipulando, está falando de dados, né? Tratamento de dados de pessoas que consentiram, ou seja, elas já demonstraram o interesse naquele tratamento. Então, esse é o primeiro impacto e talvez as empresas mais se preocupam no começo, né?
Muito bom, Marcelo. Então, nesse primeiro impacto que você mencionou, a gente tem no comércio essa prática de dizer, olha, posso fazer teu cadastro? E você fala que não. Normalmente fala não, às vezes você fala sim. Aí, ao você consentir, você está assumindo que você está informando para o comerciante, varejista, todos os dados que te são perguntados, como nome, CPF, data de aniversário, opções de consumo, né, preferências, etc. Nessa medida, você tem aí um consentimento que, pela jurisprudência dos tribunais, é um consentimento expresso, tem que ser expresso, e esse uso desses dados também é limitado ao teu consumo para aquele tipo de varejista, para aquele varejista, e não a venda de dados ou a transferência de dados entre varejistas, a transferência de dados entre varejistas e empresas de cartão de crédito ou empresas do mercado financeiro, a transferência de dados entre varejistas e outras entidades, inclusive de proteção ao crédito ou de fisco, de controle de empresas, ou até para mídia, para outras finalidades. A jurisprudência que eu tenho analisado para estudar para esse trabalho que a gente está realizando aqui com os nossos clientes, e que você muito me ajudou nisso, e a equipe sua também, eu queria que você me dissesse, a jurisprudência manda pagar os dados, a jurisprudência pune já o uso indevido, pune como, quanto e qual é o rigor desta pena a partir do mau uso, mesmo que a gente ainda não esteja falando da lei em vigor, não está totalmente em vigor, mas do que a gente entende que a jurisprudência já se forma pelo fato do Código do Consumidor, das leis consumeristas e da própria jurisprudência consumerista que você tem acesso. A lei, ela de fato, ela veda, né, a jurisprudência de fato ela veda a má utilização desses dados, a utilização abusiva desses dados, ela já vem sido tolhida pela jurisprudência. Mas o que é interessante é que, com relação à reparação civil por conta de tal ato, existe uma certa insegurança quando a gente pensa na jurisprudência, porque, evidentemente, que quando a gente fala em reparação civil, busca-se, né, o preenchimento daqueles 4 requisitos, que são, né, a conduta, o dano, a culpa e o nexo causal. Né? Eu não vou, obviamente, entrar em questões técnicas, mas só falando isso, para falar que muitas vezes, ainda que perceba-se um mau tratamento desses dados, o dano ele não fica necessariamente configurado. Então, a gente vê muito provimento judicial a fim de cessar a má utilização desses dados, a utilização sem consentimento, mas nem sempre a gente vê uma reparação de danos. Muitas vezes os juízes entendem que, ainda que tenha existido um ato ilícito, um ato abusivo, não existe um dano propriamente para ser reparado. Então, é bem tranquilo na jurisprudência o provimento a fim de que se cesse a prática que se entende abusiva, mas não são em todos os casos em que há de fato uma reparação por um dano experimentado pela parte. Isso é uma coisa que... Perdão, pode falar. Muito bom, muito precisa essa tua colocação, porque, assim, veja, a jurisprudência, os tribunais têm mandado parar, né? E esse é o sentido também da Lei de Proteção de Dados. Eu tenho acesso, eu, dono dos dados, eu tenho acesso a esses dados, eu tenho acesso gratuito e constante aos dados, para que eu possa saber se eles estão sendo bem ou mal utilizados. E eu também tenho o direito, que a gente discute aí, ao esquecimento. Eu posso mandar a empresa esquecer de mim, eu posso falar assim, olha, eu comprei aí, mas eu não quero que você use esses dados. E a justiça me ampara por isso, né? Ela fala assim, olha, pare de usar esses dados. Já funciona assim na jurisprudência. Já funciona assim na jurisprudência, mas na nossa realidade hoje é necessário o socorro do judiciário
para que isso aconteça. Obviamente, quando a gente fala em uma relação de consumo, a gente sempre tem a possibilidade de recorrer ao PROCON, aos órgãos de defesa do consumidor, mas na prática a gente acaba tendo que socorrer mesmo para o judiciário. E é isso que a lei, né, que todos esperam da lei, que facilite, né, esse acesso aos dados, né? Então, além do direito de esquecimento, é importante a gente lembrar aqui que também deve ser permitido o livre acesso aos dados que foram coletados por parte do titular. Então, eu tenho o direito de saber quais dados meus tal empresa tem, como eles coletaram e para que eles estão sendo usados. E se eu entender aquilo, se eu entender que aquilo não me interessa, que aquilo não me convém, eu também tenho direito ao direito de esquecimento, pedir para que aqueles dados sejam completamente retirados, como é feito hoje, mas de uma forma um pouco mais difícil, talvez. Né? Então, agora da perspectiva da empresa, que também é muito importante, a gente tem um certo corre-corre das empresas, sendo abordados por diversas empresas dedicadas à LGPD, que vendem um compliance de proteção de dados, né? Então, a primeira questão que pega nesse aspecto comercial é você ter hoje uma cultura dos leads, né? Então, você, que eles chamam leads, que você compila prospects, compila possíveis clientes, bastante na área comercial, de empresas de varejo, também um pouco na indústria, mas também principalmente no setor de serviços. Então, é muito divulgado, é muito difuso esse uso de leads, de modo que primeiro, a compilação de dados comerciais, e depois a qualidade dos dados comerciais. E também a transferência desses dados comerciais, inclusive em plataformas que são construídas para isso, plataformas comerciais de uso de dados e de criação de leads, inclusive com propulsionamento nas mídias sociais. Isso pode ser uma grande polêmica, porque o que eu posso fazer? Eu tenho já uma política comercial das empresas que utilizam essa plataforma de dados e até compram dados, né? Tem empresas que compram dados e tem empresas que também vendem dados ou trabalham com esses dados e se prepararam para essa comercialização e esse uso de dados antes da lei. Agora eles têm esses dados. A minha pergunta, eu posso mandar eles apagar esses dados judicialmente, com base na lei? Eu posso evitar que eles usem comercialmente, porque aí é uma dúvida da recepção, né? Então você fala, olha, se eu tenho essa lei antes, eu posso usar essa lei? Eu posso usar esse dado? Ou seja, eu já compilei antes de entrar em vigor. Então muita gente trabalhou assim, noite e dia compilando esses dados e trabalhando esses dados para que antes de entrar em vigor eu já tivesse esses dados. Então, como se esses dados de terceiros fossem meus, né? Então tem um mercado sobre isso muito pujante aqui no Brasil e no mundo inteiro. E aí tem as leads. Eu comercialmente posso usar isto, ou você entende que os tribunais, a jurisprudência que já se formou no Brasil deve ser mantida, mesmo com a nova lei? O que você pensa a respeito de novidade na lei, né, em relação a esses dados, e como você espera que os tribunais se comportem diante da tua perspectiva jurisprudencial? Bom, esse é um ponto muito interessante. De fato, existe um grande mercado que movimenta essa coleta de dados, essa comercialização de dados, e foi exatamente por isso, entre outros aspectos, que a lei foi criada, né? Porque tem essa consciência que por trás de dados existem pessoas, existe o direito da privacidade, e a gente trata de dados pessoais aqui, então não são objetos. Então, diante dessa finalidade, até como bem disse o Cristiano aqui nos comentários que eu vi, muitas empresas têm pedido a ratificação desse consentimento, né? Porque a lei ela exige que existe
exista o consentimento para o tratamento de dados com essas finalidades, né, de comercialização, de publicidade. Então, na prática, as empresas já estão se antecipando e pedindo, ratificando esse consentimento, então estão lá explicando com mais transparência, o que não era feito de forma tão clara, o porquê, quais dados eles vão coletar, qual a finalidade dessa coleta de dados, para que eles podem ser usados, a fim de, para se blindar mesmo, né, diante das possibilidades de sanção que a lei imputa. Na prática, eu acho que vai exatamente isso que vai acontecer. Ainda que exista uma coleta de dados anteriores, como a gente trata aqui de uma lei que diz respeito ao direito à intimidade, à personalidade, eu não acho que o judiciário ele vá ter esse cuidado, essa questão de falar o que foi feito anterior, o que foi coletado anterior não se aplica. Muito pelo contrário, eu acho que vai exigir de forma o que vai ser feito vai ser uma exigência de um consentimento, né, de forma transparente, de forma clara, nos termos que a lei prevê. E entendo que quem não cumprir isso, a partir da vigência da lei, vai estar sujeito a sanções. Porque eu já percebo no judiciário, todos, né, como a gente já bem conversou antes, e até hoje, um pouquinho, até no começo da live, o judiciário ele já cuida, né, do direito à intimidade, do direito à proteção de dados, antes mesmo da lei. Então, eu não vejo por que seria diferente a partir de agora. Muito bem, então vamos partir agora da área comercial, falamos da área comercial, vamos partir para a área sensível aí que muita gente está se preocupando, que é a área de recursos humanos, né? Estou vendo aqui o meu queridíssimo amigo Sandro Rodrigues aqui na tela, presente, um contador que trabalha comigo há 30 anos, e a gente tem sempre uma preocupação com relação ao RH, né? Eu vi que já tem condenações fora do Brasil, naturalmente, pelo mau uso de dados dos empregados, né? Inclusive com condenação e multas previstas na lei de proteção de dados daquelas jurisdições. E essa discussão veio à tona em função dos dados que você trabalha e do software com que você manobra esses dados dos seus empregados. Dados sensíveis, porque são dados pessoais, dados de personalidade, dados de desempenho, dados de relações interpessoais entre a empresa, de metas, de avaliação, enfim, são dados até como número, filhos, né, marido, doenças laborais, etc, etc, etc. Então, veja, esse tipo de relação, departamento de relações humanas, né, relações que a gente chama de departamento pessoal, mas o ponto da discussão jurisprudencial foi justamente isso. Se vaza esta informação para o mercado, como fica o risco das empresas? Aumentou esse risco? Porque é claro que a discussão que vem em seguida é a questão de ligar para uma pessoa e esta pessoa saber que ela já foi violado o seu direito à intimidade por um mau uso de relações humanas, departamento de relações humanas, departamento pessoal. Esta problemática, claro que fica maior com a lei de proteção de dados, mas em que medida isto se revela? Isto vai para a área da Justiça do Trabalho? Você acha que a Justiça do Trabalho vai regular, vai enfrentar esse problema? Ou talvez seja como função de uma lei civil, seria, para começar, seria a Justiça comum que trabalharia desse assunto no Brasil? E em que medida isso representa um grande problema para as empresas, né? O que você vê nisso? Bom, respondendo à primeira pergunta, eu acredito que vai competir sim a Justiça do Trabalho, no meu ponto de vista. Se o senhor discordar, até gostaria de saber, mas a princípio, de fato, é uma reflexão que eu não tinha feito, mas me parece, eu entendo que sim, compete à Justiça do Trabalho, a gente tem uma justiça especializada que rege as relações de trabalho, e eu entendo que nesse caso, ainda que a gente não esteja falando do contrato de trabalho propriamente dito, se a gente tem uma coleta de dados
uma coleta de dados efetuada dentro de uma relação trabalhista, me parece que caberia sim a Justiça do Trabalho analisar tal ponto. E sim, mas ainda que a gente esteja falando de uma lei civil, enfim, e que caiba à Justiça do Trabalho, ao meu ver, apurar eventuais infrações, de qualquer forma, eu entendo que as regras, né, contidas na LGPD devam ser aplicadas nesse caso e que eventuais infrações, né, ao abuso nesse tratamento de dados dentro das relações trabalhistas podem ser, sim, objeto de sanção, mesmo em responsabilização civil, como também nas sanções administrativas que a lei prevê. Então, mas nós temos um conflito agora que eu estou aqui pensando. Eu já vinha pensando na preparação da live, mas isso me ocorre mais recentemente, porque a lei permite que você, empregado demitido, tanto por justa causa ou sem justa causa, você mesmo peça demissão, que você possa pedir a eliminação dos seus dados pessoais. Só que esse direito conflita. Olha, outra amiga, Carmen Grande, entrando. Oi, Carmen. Então, outro problema é, se eu tenho a possibilidade de tirar os dados, eu mando a empresa apagar meus dados do RH, como a empresa vai controlar os dados desta pessoa em relação aos órgãos regulatórios, como o INSS, como a Receita Federal, como outros órgãos reguladores que obrigam a manutenção desses dados, inclusive por anos. E você tem nesses dados um histórico empresarial, histórico sindical, história de relações do trabalho. Então, veja, tanta coisa que envolve isso e às vezes fica anos no teu arquivo, você tem que ter. Só que o dono desses dados, que é o empregado demitido, pode mandar pagar. E aí você é obrigado a pagar, se ele está na lei. Como é que vai ficar essa incoerência, vamos dizer assim? Eu apago e aí eu perco o histórico. Eu também não posso me defender se vier alguém fiscalizar a empresa e pedir o histórico dos meus empregados. Quem vai resolver essa briga agora, Marcelo? Eu sei que eu estou te pondo em diversas fogueiras, mas vamos pular junto à fogueira de São João, porque está difícil. Né? Essa fogueira é uma boa fogueira mesmo, eu acho que vai demorar para apagar. Mas de fato, sinceramente, eu não sei te responder com precisão quem que paga esse pato, mas a lei ela cuida muito para delimitar a responsabilidade do controlador, do operador desses dados. Então aí acho que seria um caso de tentar desmembrar, de fato, quem controla, quem opera, porque a gente está falando de um conflito de normas. Aqui a gente tem uma LGPD que permite esse direito de esquecimento, mas a gente também tem outras regulações do próprio INSS, a gente tem outros órgãos que também têm as suas normas, que também exigem, né, às vezes, a manutenção dos dados no seu cadastro por determinada quantidade de tempo, tem a própria Receita. Então, a gente percebe que, de fato, tem esse conflito. Eu acho que o caminho por aí é tentar desmembrar quem que efetua esse controle, quem que é o operador desse dado, para tentar para poder não responsabilizar a empresa caso ela se veja obrigada à manutenção por conta de um cumprimento de alguma determinação legal, por conta dos órgãos reguladores. Mas é um assunto complicado, de fato. Na prática, isso vai ter muita discussão. Acho que vai ser matéria de muitos julgamentos, de relevantes julgamentos aí no Poder Judiciário, porque o conflito, ele de fato existe. Acredito que, como bem colocado pelo Cristiano, talvez o que se exija que se apague os dados sensíveis, se mantenha os dados cadastrais não sensíveis, mas vai ser complicado. O conflito, de fato, ele vai acontecer. Então, indo para o departamento de marketing, para chegar na contabilidade mais geral, mais específica, o marketing acabou com essa LGPD, o marketing fica mais restrito, ou o marketing
com a LGPD pode tudo, né? Então, a primeira pergunta, claro, ela é extrema, né, para a gente pensar, mas o marketing vinha sendo muito combatido, né? Então, você vê que você recebe diariamente aqui na pandemia, então toca a cada 10 telefonemas, 5 são de marketing, né? Ou, às vezes mais, né? Então, você recebe muito telefonema de marketing. Você, por mais que xingue a pessoa, tá adiante, não tem nada com isso, é a função dela, mas você recebe esse assédio de marketing. Com a LGPD, isso vai ser eliminado, porque eles têm os seus dados, de alguma forma, eles acessam esses dados com o teu consentimento, que você não sabe para quem você consentiu, mas ele já está recebendo telefonema, ou às vezes impulsionamento até nas mídias sociais. Você compra um sapato na internet, no instante seguinte você recebe um monte de propaganda de sapato pela própria internet. Como é que fica isso, Marcela? A jurisprudência já vinha se posicionando em relação a frear estes departamentos de marketing. E é claro, é um pouco ligado àquela primeira parte que é comercial, mas ela é um pouco mais específica, porque ela sai do meio apenas comercial e vai para o marketing, no sentido de impulsionar tudo isso, inclusive nos Instagram, nos Facebooks, em todas essas mídias sociais, Twitter, etc. Então, como é que funciona isso? Já posso brecar essas mídias digitais, Magalu, etc. Não estou citando, não é nada contra, mas sim, essas plataformas digitais que te assediam constantemente para compras, e isso você vê muito presente hoje nas mídias sociais. Eu já posso entender que isso vai brecar, a LGPD vai brecar, ou vai simplesmente profissionalizar? De fato, a gente percebe que existe um marketing muito ostensivo em cima dos nossos dados, e é mais ou menos o que eu comentei no começo da live. A gente às vezes nem sabe de onde vem, em qual momento que aquilo foi coletado. Do ponto de vista do titular dos dados, fica uma sensação de perda de controle, né? Mas, se atendo à pergunta, o marketing digital ele vai sofrer um impacto, sim, principalmente porque agora, né, uma das regras da nova legislação é essa exigência de consentimento. Então, a partir do momento em que em que se solicita um consentimento para que se opere os dados daquela maneira, e deixando claro que precisa constar, né, nesse consentimento, que os dados serão utilizados para fim de marketing, para fins de mailing, enfim, para direcionamento de informação, às vezes até para comercialização, que não necessariamente está vedada, mas vai necessitar, né, do consentimento expresso do titular dos dados. Então, ele vai sofrer um impacto, certamente vai afunilar bastante o mercado, ele vai atingir muito menos pessoas, porque a partir do momento em que o titular não consentir, qualquer utilização dos dados dele para essa finalidade vai ser uma infração perante a lei. Mas eu acho que é um momento mas eu não diria que vai acabar, eu diria que é um momento de se adequar, porque ainda que grande parte não se sinta confortável com essa conduta, com a forma como hoje é feito, certamente para alguns ainda vai remanescer o interesse em receber de repente uma informação, para alguns têm interesse, então você acaba funilando, né, o seu marketing, mas às vezes qualificando também. Então, ao invés de atingir 100 mil pessoas e 200 se interessarem, você vai focar naquelas 200 que de fato se interessam, podendo até direcionar melhor a propaganda. Então, assim, é um momento de adaptação. Não diria que vai acabar, mas vai ter que se adequar e para evitar qualquer tipo de penalidade pela lei. Eu acho que acaba sendo uma vitória, não uma vitória, né, mas acaba sendo interessante para o titular dos dados, que vai poder escolher aquele tipo de conteúdo que ele acessa, mas também acho que vai ser interessante para as empresas, que vão poder também focar melhor seu lead. Muito bom. Então, do ponto de vista de marketing, temos uma convergência. Agora vamos para a questão contábil, né? Que que vai desembocar numa questão fiscal muito interessante, que eu gostaria até de dividir com os meus parceiros aí que estão trabalhando muito nesse setor. A gente tem, claro, dentro do escritório de contabilidade, assim, você tem várias funções
A grande relevância dos contadores, historicamente, é que eles detêm todos os dados da empresa, os dados sensíveis da empresa, né? Mais recentemente, em função da própria função da contabilidade, o contador assumiu uma outra função que já existia, mas não tão estruturada como essa, que é o braço do próprio contribuinte, porque ele tem lá os tokens do contribuinte, tem os registros fiscais do contribuinte, então o contador praticamente faz a contabilidade, naturalmente, mas ele, além de fazer a contabilidade, ele realiza os atos fiscais em nome do contribuinte. Ele é o contribuinte de fato, né? Porque ele tem lá as senhas, os tokens, os tags, os meios de comunicação todos, do contribuinte. Neste momento, a questão do LGPD passa a ser interessante porque ele tem o arquivo de dados que tem a ver com TI, né? Ele tem o software de dados e ele entra na Receita Federal, no Estado, no município, por meio do contribuinte, graças a essa procuração que ele tem, e até muito mais que em outros países, né? Em outros países não tem tanta estrutura digital como o nosso. Nesse momento, eu vejo um problema, porque aqui a gente vai enfrentar, claro, o pessoal fala, onde é que eu vou armazenar meus dados? Então, aí entra uma questão de nuvem, os dados da empresa, os dados sensíveis. Já havia uma grande discussão, inclusive na jurisprudência, sobre a responsabilidade dos contadores, dos agentes fiscais sobre isso, porque eles trabalham com esses dados estão com o cliente e estão com a contabilidade. Então, a estruturação contábil que já existe nesse momento é muito grande do ponto de vista de concentração de dados nas mãos dos contadores. Além do RH, lógico, a gente já falou, mas tem a apuração de impostos e a estruturação de balanços e demonstrações financeiras e todas as informações acessórias para o fisco. Nesse momento, o contador ele assume uma responsabilidade como contador e como contribuinte. É muito importante a gente ver que a LGPD traz um peso a mais para essas instituições, porque ela legitima esta posição dos escritórios de contabilidade, de quem detém esses dados, né? Lógico, então, são os escritórios de contabilidade. Então, e o contribuinte, é interessante, o contribuinte pode falar, não, eu não quero que esses dados sejam difundidos. Mas ele pode até não querer, mas ele faz essa integração de dados no momento que ele presta essas informações para os agentes fiscais. E o contador, ele tem uma autorização já para fazer esse tipo de atividade, só que essa programação toda faz com que não mais o contador, a posição de um e a posição de outro. E aí aparece a questão, o contador responde por esses dados, ou ele, a partir da autorização do contribuinte, ele já é o contribuinte de fato, né? Então, essa é uma discussão que a gente está travando no campo da contabilidade porque, claro, todos os níveis, né? Então, estou vendo aqui o compartilhamento de informações a partir desta LGPD, já tem programado o compartilhamento de informações entre todos os níveis federais, eu digo da União dos Estados e Municípios, e até das agências reguladoras. Então, você vai ter um compartilhamento de todos esses dados e contador no meio. Me preocupa, né, claro, essa posição, principalmente diante do excesso de fiscalização
por parte das entidades governamentais. Então, eu vejo que, dentro do que a gente pode dizer que é o impacto maior na relação de fisco-contribuinte, né? Eu estou imaginando que a gente tem aqui, vamos lá, então, você tem uma integração de fiscos, né, que eu anotei aqui, você tem uma uniformização de obrigações acessórias de todos os contribuintes, e você tem uma identificação de ilícitos tributários, né? Então, veja, quando você tem, primeiro, já com a LGPD funcionando, né? Então, todos esses dados sistematizados e integrados. Então, você vai integrar os fiscos, você vai ter a uniformização de obrigações acessórias e principais, né? E você vai ter uma identificação mais rápida de ilícitos tributários. Então, se eu tenho essa identificação de ilícitos tributários e eu sou o detentor dessas informações, eu serei o delator? Essa é uma discussão que está havendo até no campo de direito tributário internacional. Porque, veja, eu pouco faço a figura do Al Capone, né, que sempre tinha um contador do lado e um advogado do outro, né? Então, ele não sabia quem eliminava primeiro, se eliminava o advogado ou o contador, né? Porque é uma brincadeira, obviamente, com os meus amigos, eu faço isso, porque a gente tem uma infinidade de dados, nós somos os portadores dos dados, e a integração dos dados nos torna, a partir do momento que ela é tão integrada, nos torna portadores de dados até ilícitos. E quando eu digo ilícito, o não pagamento de imposto pelo Supremo Tribunal Federal acabou de ser considerado ilícito. Então, você não paga ICMS, posso não concordar, mas é decisão do Supremo. Então, se eu lanço um tributo e não pago, eu mesmo denuncio. Essa denúncia para fins de LGPD, veja, eu tenho um dado sensível, que a gente chama de dado sensível. Eu tenho até uma discussão em termos de consultor fiscal, que eu deveria informar as autoridades fiscais, até pelo CRC, tem uma discussão no OAB um pouco mais de afastamento, mas não deixa de ser. Agora, eu trato essas informações e o fisco tem condições de lançar o tributo. Quem denunciou? É uma denúncia espontânea, eu já faço a denúncia. Há uma relação muito importante nesse momento, porque a gente está vivenciando vamos dizer, quase que uma cultura denúncia, né? Então, vamos dizer, o consultor contábil, consultor fiscal, tem uma importância muito grande nesse cenário. E dos dados mais ainda. Eu digo porque a gente está numa tocada de compartilhamento de informações até em nível federal e em nível internacional. O uso de dados compartilhados no mundo internacional já é uma realidade. Essa discussão vai além, porque veja, eu parto da contabilidade, que agrega todos esses dados. Praticamente a contabilidade, ela agrega os dados comerciais, de marketing, de departamento pessoal, financeiros, né, que eu esqueci de falar dos financeiros, né, que são todos esses dados que são sensíveis, os dados financeiros e os dados de registros das atividades. Quando eu tenho tudo isso e construo as obrigações tributárias e fiscais, que estão crescendo, né, eu tenho essa de posse, primeiro do contador, do consultor fiscal, mesmo jurídico, todas essas informações, e essas informações são sensíveis. Mesmo que eu tenha o LGPD, eu vou agora colocar isso dentro de uma plataforma prática da LGPD, com muita tecnologia e segurança desses dados. Então, vamos pensar assim, eu seguro esses dados e se vazar, que é a questão do compliance, esse vazamento vai ter nome, sobrenome e CPF. Então, agora vamos, para não entrar nessa histeria de falar, não, então eu vou mudar de profissão,
vou ficar jogando beach tênis com meu amigo Isabela, né? Né? É uma boa saída, né? Mas o fato é que eu preciso tratar isso. Então, a tecnologia me ajuda, estou de acordo, mas os casos que estão acontecendo na Europa estão tratando dessa posição do agente fiscal, principalmente diante de vazamento de dados, que muitas vezes não vem dele, vem de hackers, né? Então, ou investigadores chamados do Wikileaks, né? Os leaks da vida, né? Os que revelaram dados pessoais. Eu vou responder por dados que são vazados até por funcionários meus ou por pessoas que invadem o meu sistema. Essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração, porque tem sido objeto de discussão na OAB, eu não sei no CRC se também é um problema, a questão de vazamento de dados, mas vai passar a ser uma preocupação dos órgãos de regulamentação das profissões tão importantes como a do contador. Então, veja, claro, eu estou aqui jogando essa informação para o debate, porque me ocorre que nós temos diante de nós um sistema, então, que foi implantado. Marcela trouxe aí a jurisprudência dos tribunais. Então, a jurisprudência dos tribunais não muda, ela deve seguir condenando o mau uso dos dados, talvez com mais rigor, o maior rigor da LGPD. Ela não alcança muito as mídias sociais, muito difícil alcançar as mídias sociais, porque as mídias sociais elas se furtam a essa jurisprudência, né? Tem se furtado. Agora, com a LGPD, provavelmente vão ter que se adequar, serão mais acessíveis, né, do ponto de vista de responsabilidade. Os departamentos de empresas, então, estão todos se adequando, mas os dados que eles têm de fornecedores, clientes e empregados estão em xeque, né? Os dados fiscais, então, é um grande gargalo para as empresas, porque eles vão ter que ajustar esses dados fiscais para deter eles as matrizes de informação. Só que ao deter eles vão ter que internar ou internalizar o departamento contábil ou o departamento fiscal, não terão mais contadores externos. Eu acho pouquíssimo provável, acho que isso não deve acontecer. Mas o que eu vejo já tem na discussão na Europa, que tem ali há mais tempo, debates acalorados sobre a possibilidade de responsabilização dos consultores fiscais em matéria geral, pelos dados que eles trabalham. Então, eu praticamente vou ter que usar como consultor fiscal, assim que eu tiver um cliente, eu vou ter que ter uma declaração dele que eu posso usar indiscriminadamente os dados dele. Certo? Agora, eu acho difícil ele assinar o documento, porque eu não sei se ele vai assinar, mas ao eu ter todas essas autorizações, eu passo a ser o contribuinte em si. Então, nós estamos diante de uma grande virada de posições, do ponto de vista dos contadores. Até que os meus amigos que trabalham na contabilidade falam, mas Fernando, sempre foi assim, o meu cliente não sabe nem onde está o token, né? Não sabe onde está o documento. Se perguntarem onde está, eu mesmo não sei, né? A Cláudia que cuida tudo do escritório. Se a Cláudia tem que cuidar muito bem da saúde da Cláudia, porque se a Cláudia adoecer, né? A pessoa está lá em casa, lá na casa dela, quietinha, porque se ela adoecer, cadê os tokens, né? Então a gente precisa pensar nisso. Onde estão os tokens, né? Os tokens passaram a ser o maior patrimônio da proteção de dados, porque eles garantem o acesso. Essa parece uma brincadeira, mas veja, nós temos um cliente estrangeiro que veio ao Brasil com o único intuito de me consultar
como ele lida com a pessoa que detém os tokens da empresa dele. Porque ele quer, a pessoa quer se aposentar, só que ele não quer que ela se aposente. Porque ao se aposentar, ele perde todo o acesso e todo o histórico de acesso. Então, veja só a importância de um contador na vida de uma pessoa. Ou de uma pessoa com os tokens. Não precisa ser o contador, mas normalmente é o contador, é a pessoa de confiança. Com o LGPD, isso tende a aumentar, porque por mais segurança de dados, este aparelhinho ou este cadastro vai continuar na mão de uma pessoa. E essa pessoa vai ter um poder que não está previsto em nenhum contrato social e nenhuma procuração. Então, eu estou, claro, estou estressando essa ideia para os meus colegas, no sentido de que eles prevejam como lidar com isso diante desta nova lei. Não é só uma questão de TI, é uma questão de delimitação de poderes para os agentes que estão na ponta das informações, que estão administrando essas informações. Então, em algumas empresas, essas pontas têm sido divididas no departamento financeiro, no departamento comercial ou também industrial, né? No departamento regulatório, porque isso é muito importante para a indústria farmacêutica, por exemplo, a indústria farmacêutica tem um departamento regulatório que, a depender dessas informações, ele fecha amanhã, né? Porque essas informações travam, inclusive, a autorização para ele trabalhar, né? Então, é tão forte no campo farmacêutico ou químico a questão regulatória. E, claro, aí o departamento contábil fiscal e o departamento financeiro. Então, eles dividem essas procurações para que isso não fique tão concentrado na mão de uma pessoa só. Claro, nas empresas que têm este poder. Mas a lei de proteção de dados, ela vem a expor um pouco mais essa relação e trabalhar para que essas pessoas possam ser, vamos dizer, até substituíveis, né? Ninguém é substituível na vida, mas elas sejam substituíveis sem a perda ou fratura desses dados, né? Então, esse é o ponto que eu acho importante a gente analisar do ponto de vista da LGPD. E aí, para a questão dos tributos que são cobrados e da responsabilidade pelos tributos não pagos, e até pelas obrigações, como a gente falou, das questões laborais. Se eu tenho dados corrompidos, que isso acontece, eu posso responder, contador, eu, gestor fiscal, eu, detentor do token, porque eu não quero, mas eu estou respondendo. Então, a partir da LGPD, esses dados são mais sensíveis, ao mesmo passo que a lei vai permitir que a gente coloque isso de uma maneira mais estruturada. Então, talvez seja o ganho da LGPD, de permitir que as empresas trabalhem com esses dados mais estruturados. Claro, estou falando da minha praia, que é fiscal, né? A Marcela falou da praia dela, que é civil, né? E a gente está trabalhando muito para tentar ajudar os clientes que estão com essa deficiência, até em termos globais, de integração. E é interessante isso, porque isso vai propiciar uma integração para as empresas transnacionais, de modo que todos falem o mesmo idioma, muito embora não trabalhem no mesmo sistema, inclusive tributário. Mas, do ponto de vista fiscal, a partir de que tudo isso é automatizado, isso integra as regras globalmente e esses dados vão ser compartilhados. Então, por um lado, vai ter uma grande pressão sobre esses departamentos, né, das empresas, uma pressão que as empresas já estão reagindo bem a isso, estão correndo atrás disso, as empresas já estão prontas para essa virada de chave. Outras menores não estão, e outras menores ainda jamais estarão.
né? Então, eu vejo que a gente fala que 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Eu fico imaginando você falar LGPD para algum empresário pequeno e médio, ele vai pensar que é uma nova denominação de um grupo social, alguma coisa do gênero, porque não dá para entender que LGPD seria uma proteção de dados para esse tipo de empresário. Então, você tem uma dificuldade de saída. E aí, novamente, vem os contadores. Eles identificam, né? Outro dia eu vi uma reunião com um cliente médico e ele tinha uma conduta pouco ortodoxa na área fiscal, mas ele olhava para o contador fixamente e falava assim: eu não pago todos os impostos? E olhava para o contador e o contador falava: claro, claro, aqueles que eu lanço, né? Então, assim, de fato, ele paga todos aqueles que eu lanço, mas é que ele identifica o contador como aquele que é responsável, inclusive, pela empresa. Não poderia ser diferente. Então, eu acho que vai ter um certo papel didático dos contadores para esse tipo de empresário. Ou a lei não vai pegar. Ou a lei não vai pegar. Que também pode acontecer, né? Então, essa lei não vai pegar. Ela não vai impor essa automação tão grande de estrutura de dados por parte dos empresários. Porque eles não querem ter. Eles transferem para o contador, ou para o advogado, ou para ambos. Eles não querem estar sequer com esses dados. Eles não querem ficar com esses dados. Eles não têm esse desejo. Até porque, senão, o que eu já ouvi falar, para que eu contrataria você, Fernando Gilberti? Né? Para que eu vou contratar um advogado? Para que eu vou contratar um contador? Mas é preciso que a gente saiba que isso está em andamento e vai ser a realidade da nossa profissão da avante. Eu vejo que com isso a gente chega ao final da nossa live, passando por essas estruturas da empresa. Claro, esquecendo alguma coisa, talvez eu deixando de conversar alguma coisa, mas deixando aberto para outras lives que a gente vai analisar as consequências já dessas estruturas da LGPD, não falando de estruturação de LGPD, porque nem esse é o nosso escopo, mas as consequências práticas para cada departamento em função da lei que entra em vigor assim que for sancionada e que deve impor uma grande mudança de comportamento em todo o setor empresarial. Por isso eu agradeço mais uma vez a Marcela Cavallo pela sua brilhante participação, sempre corajosa, enfrentando todas as roubadas que a gente dá para ela responder. Os meus amigos que estão presentes, todos aqui presentes, os meus colegas de escritório e os clientes, que a gente possa ter mais discussões, mais debates com essa nova lei já na prática aplicada. Um forte abraço a todos, cuidem-se bem e uma boa quinta-feira. Até a próxima. Um abraço a todos, tenham um bom resto de semana.